Segundo domingo de Advento, o texto do Evangelho é Mateus capítulo 3, versículos 1 a 12. Poderíamos começar perguntando se esse é um domingo de Advento ou um domingo no Advento. Eu sei que essa é uma discussão que, de certa forma, é irrelevante. A meu juízo, são domingos de Advento, porque são 4 domingos, não dentro de um período como a Quaresma, mas domingos de Advento, sempre 4 domingos antes de Natal. Os outros textos são Isaías 11, 1 a 10, que trata do reinado pacífico do rebento de Jessé, portanto, um texto de Advento. O Salmo é o Salmo 72, que trata do reinado de um rei que é justo. E a epístola é também uma epístola para essa época do ano litúrgico, Romanos 15, 4 a 13. Fala da esperança, fala do Deus da esperança e fala do encorajamento ou da consolação, como diz a Bíblia de Almeida, das Escrituras, citando então vários textos, inclusive o texto de Isaías 11, versículo 10, que é o final da leitura do Antigo Testamento. Mas o texto que queremos apreciar no dia de hoje é exatamente Mateus capítulo 3, 1 a 12. Ele começa com uma designação temporal bastante genérica. Endetais hemerais ekeinais. Naqueles dias. Eu verifiquei que essa é uma frase bíblica que aparece, por exemplo, na Septuaginta, no livro de Juízes. O evangelista Lucas é mais específico, dizendo exatamente quem era o imperador, quem eram os reis e quem eram os sumos sacerdotes naquela época. Mas isso está no paralelo em Lucas capítulo 3, que não nos interessa nesse momento. Então, aparece João Batista. Lucas também acentua a vocação divina de João Batista. A palavra de Deus se manifesta a ele no deserto. Aqui, em Mateus, não tem essa ênfase. Simplesmente diz que João, o Baptistes, apareceu proclamando no deserto da Judeia. Esse deserto da Judeia é toda aquela região onde o Mar Morto recebe as águas do Rio Jordão. De um lado, Jericó, do outro lado, evidentemente, a região onde ficava, como diz o evangelista João, Betânia, além do Jordão. É o local onde o povo de Israel entrou na Terra Prometida. E, de certa maneira, o profeta João Batista está no local onde começou a história do povo em Israel. Há, por assim dizer, um recomeço dessa história por meio dessa pregação, que é uma pregação de arrependimento. Ele diz, metanoeite engikengar hebasileia ton uranon. O tema do arrependimento, da metanoia, ou o verbo metanoel, por mais que a gente acentue arrependimento e tudo isso, ele é um verbo um tanto quanto raro na literatura bíblica. Metanoel aparece apenas 53 vezes em toda a Septuaginta e o Novo Testamento. E o substantivo metanoia é um termo mais raro ainda, ocorre menos vezes do que o verbo. A palavra metanoia e o verbo metanoel incluem o conceito de nous, de mente. Por isso, como o professor Donaldo Schiller sempre explicava, metanoia é uma mudança de mente. Só que é mais do que isso. Não é só a mentalidade que muda, mas muda tudo que decorre daí. Muda a vida. E para entender o conceito de arrependimento na Bíblia, que é muito mais do que um sentir pesar ou algo assim, embora isso possa estar incluído, é preciso considerar o verbo shub, do hebraico, que é uma volta, uma conversão. E só existe um arrependimento completo, por assim dizer, quando existe essa volta para Deus.
Por que é necessário fazer esse chamamento ao arrependimento, ou à metanoia? Porque o reino dos céus está próximo, ou como diz o verbo ali, engiken, que é o verbo engidzo, aproximar-se, no aspecto do perfeito, o reino de Deus se aproximou, ele está aí. Ele não só está próximo, como se aproximou. E esse termo reino dos céus, que é o que Mateus usa, é uma característica peculiar de Mateus. Uma ou outra vez ele usa também reino de Deus, mas geralmente ele usa reino dos céus. E dos céus é uma maneira de evitar pronunciar o nome Deus. Esse reino dos céus, ou reino de Deus, é a própria pessoa de Jesus, segundo os evangelhos. Então não se pode falar de reino de Deus sem pensar ou fazer referência direta à presença do Filho de Deus, Jesus Cristo. Essa então é a proclamação de João Batista, e logo o evangelista, no versículo 3, se apressa a explicar que esse é ho reteis dia Esaio tu profeto. Ele é o falado, o referido por meio de Isaías o profeta. Interessante essa mediação de Isaías. Não é aquele que foi falado pelo profeta, mas Deus falou pelo profeta. Não é ele que diz isso, mas Deus diz através do profeta. E então vem a citação de Isaías 40, versículo 3. As famosas palavras, voz clamando no deserto, phone boontos ente eremo, retoimazate ten hodon kirio, euteias poietitas tribus autu. É uma citação conforme a Septuaginta, a tradução grega, como é comum no Novo Testamento. E o interessante é que, olhando o paralelo, especialmente à luz de uma sinopse, a sinopse grega, a gente percebe que em Lucas a citação é mais longa. A gente esperaria que isso fosse acontecer em Mateus, que é um texto ou um evangelho muito mais focado ou voltado para o Antigo Testamento. E Lucas, supostamente um evangelho para gentios, tem a citação mais extensa desse texto de Isaías 43. Aqui temos, evidentemente, toda uma discussão sobre com que vai essa locução ente eremo, no deserto. É uma voz clamando no deserto ou é uma voz que clama no deserto preparai? É uma pequena locução que é anfíbola, ou seja, ela pode ser jogada para os dois lados. Conforme a segmentação aqui no Novo Testamento grego, ela vai com a voz. É uma voz que clama no deserto. Mas na época de Jesus provavelmente havia outras interpretações. Os próprios cumranitas, eles foram ao deserto preparar o caminho do Senhor em, por assim dizer, obediência a esse texto. Eles foram literalmente ao deserto, aquela mesma região ali do Mar Morto. É uma forma poética de falar essa de Isaías, preparar o caminho do Senhor, endireitar as veredas, é como fazer uma estrada reta e aplanada para a vinda do Senhor. Evidentemente, essa vinda do Senhor tem a ver com a vinda do reino de Deus. No que segue, no versículo 4, nós temos uma descrição da aparência de João Batista. Aqui ele é apresentado apenas como Ho Ioannes. Então ele tinha as suas vestes de pelos de camelo e ele tinha um cinto de couro ao redor da cintura, cinturão de couro. E essa referência aparece aqui e também no paralelo em Marcos 1. Isso está cheio de intertextualidade, ou seja, para quem está acostumado ou conhecia a linguagem bíblica, isso evidentemente evocava um profeta, porque essa era a indumentária, ou esse era o fardamento
de Elias, como se vê em segundo livro de Reis, capítulo 1, versículo 8. E o texto de Zacarias 13:4 mostra que essa era como que uma veste oficial de um profeta. Exatamente essa vestimenta rústica, pelos de camelo e um cinturão de couro na cintura. E depois da apresentação das vestes, vem a comida. Estranho, né? A comida dele era gafanhotos, certamente gafanhotos mortos e ressequidos ou torrados ou algo assim, e mel do campo, mel que se colhe assim fora, no campo, meliagrion. Não é melagrião, mas parece melagrião, né? Meliagrion. Lembrando que gafanhotos são comida pura, é comida kosher. O texto de Levítico 11 permite que se coma esse tipo de inseto, porque é visto como um inseto puro. Então, sobre o mel nem se precisa falar. Em todo caso, aqui você tem a indumentária de um profeta e ele come coisas que são puras do ponto de vista da lei mosaica. Segue o texto no versículo 5, dizendo que toda a Judéia, ou antes disso, Jerusalém, e toda a Judéia e toda a região do Jordão saíam até João. Parece um pouco exagerado. Jerusalém sai. Claro que são os moradores de Jerusalém. Toda a Judéia, que é a parte sul, e toda aquela vizinhança ali, toda aquela cercania do Jordão foram até lá. E eram batizados no Jordane Potamo. Essa é uma expressão rara. Na Bíblia, raramente o Jordão é identificado como um rio. Em termos semânticos, se chama isso de um classificador. Dizer que determinada localidade é uma cidade ou que o Jordão é um rio. Não era preciso explicar isso, porque as pessoas sabiam que o Jordão, em hebraico Yarden, é um rio. Mas aqui o evangelista explicita isso, embora exista uma variante textual, alguns manuscritos omitem isso, porque não é comum na Bíblia identificá-lo como um rio. E eles vão até lá, são batizados. Por que João batiza? Bom, o texto não explica isso. Ele foi autorizado por Deus, ele recebeu essa missão, isso está como que subentendido, mas... E qual a origem do batismo de João? O texto também não entra nesses detalhes. Há, evidentemente, uma confissão de pecados, que pode ser concomitante. O particípio ali, exhomologumenoi, é um particípio presente, mas o particípio não tem em si conotação de tempo, provavelmente é tudo um processo só. Eles eram batizados e confessavam os seus pecados. Então, portanto, esse é um batismo de arrependimento na medida em que há uma confissão de pecados. Segue o texto, é um texto um tanto quanto longo, no versículo 7 ao 9, com uma pregação dirigida a fariseus e saduceus. Essa parte do texto 7 a 9 tem um paralelo em Lucas, e só Mateus e Lucas têm esse texto. Aí, evidentemente, o pessoal da linha mais crítica vai dizer que esse é um material tirado de Quelle, mas, enfim, é um material que Mateus e Lucas têm em comum. Vendo muitos dos fariseus e saduceus, são grupos distintos, a gente sabe disso, mas aqui eles são como que apresentados como um grupo só. Até porque se tem apenas um artigo e a conexão com o e. Os fariseus e saduceus. São grupos distintos, partidos distintos, mas aqui eles formam um grupo só. Quando eles se aproximam, e João vê que eles estão vindo para o batismo dele,
Ele lhes disse, e aí as conhecidas palavras, Genemata e Hidnon, raça de víboras. Genemata, na verdade, são os filhotes, são a cria de cobras. Daria para traduzir ninhada de cobras. Forte essa linguagem. E os filmes sempre mostram aquele João colérico, brabo, assim, à margem do Rio Jordão, com essa sua pregação. Quem mostrou a vós fugir da vindoura ira, da ira vindoura? Tis hipedeixen himin figein apotes meluses orges. É quase aquela ideia assim de que o capim vai pegar fogo e as cobras começam a sair. Então eles estão apavorados com a perspectiva da ira, e a ira evidentemente é um conceito bíblico marcante. Aponta-se aqui para Romanos 1,18, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade dos homens. E aí vem uma conclamação de João. Poiesati carpon action tes metanoias. Produzam frutos, ou um fruto digno de arrependimento. Um fruto digno de arrependimento é uma conduta que está à altura de um arrependimento. Algo que vai além. Eu estou arrependido, sim, mas quais são os resultados práticos agora na vida? É isso que João está pedindo. E no versículo 9, e não penseis em dizer entre vós mesmos, patera echomenton Abraham. Isso aparece em vários lugares no Novo Testamento, esse orgulho, esse descansar na tradição. Somos filhos de Abraão, ou seja, nós somos classe especial. Esse negócio de arrependimento não é para nós, isso é para os outros. Nós temos um pedigree. E aí João diz, digo a vós que Deus pode ekton liton tuton egeirai tekna to Abraham. Das pedras erguer ou levantar filhos a Abraão. Aqui a gente não percebe isso no grego, mas os intérpretes dizem que está subentendido um trocadilho, um jogo de palavras na língua semítica, no hebraico. Então, a pedra em hebraico é eben e filho é ben. Então, ben eben. Aí os termos estão muito próximos um do outro. Por isso, pedras e filhos. Para nós, pedras e filhos são coisas bem distintas, mas em hebraico são palavras próximas. Então, se Deus precisa de filhos, ele pode ter as pedras. Se ele precisa bené, ele pode pegar os eben, né? As pedras para filhos. Ou seja, Deus não precisa deles. Ele pode pegar as pedras, se for o caso. E aí ele conclui, no 10, já o machado, reaxine, parece alemão, né? Ax, né? Axine, junto à raiz das árvores está deitada. A gente parece pressupor que o machado já está na mão do lenhador. Não, o machado está lá deitado, pronto para ser usado. Toda árvore que não produz fruto bom, esse fruto do arrependimento, é cortado e jogado no fogo. A perícope não termina aqui, felizmente, ela vai adiante, incluindo o versículo 11 e 12, e aí, de certa forma, vai aparecer a temática do advento. João Batista é uma figura de advento. Ele anuncia para algo que vai vir, ou alguém que vai vir. Ele aponta para frente. Agora ele diz, ego men himas baptizo en hidati eis metanoian, hode opizumu erchomenos ischiroteros muestin, huuk eimi hikanos ta hipodemata bastazai. Autos himas baptizei en pneumati hagiu caipiri. Então ele diz, eu batizo em água ou com água para arrependimento. É muito importante, e muita gente se confunde, ou fica o tempo todo perguntando como é que se relacionam o batismo de João e o nosso batismo. Lutero já explicou isso, ele disse que tem 3 batismos na Bíblia. Tinha todos os batismos no Antigo Testamento, as cerimônias de purificação. E é por aí que a gente tem que começar a pensar o batismo de João.
Há todo um uso de água no Antigo Testamento, no ritual do culto e tudo isso. E esse é um batismo. O outro batismo é o de João. É um batismo do Antigo Testamento. O batismo cristão é o batismo do Novo Testamento. João está no limiar entre duas eras. Ele encerra o Antigo e está no início do Novo Testamento. Por isso, o batismo de João é outro capítulo. O que interessa é o que ele anuncia. Esse que vem depois de mim, que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Esse é um detalhe que está nos 4 evangelhos, está inclusive no evangelho de João, e mostra a profunda humildade desse profeta. Ele diz, olha, não sou digno de fazer o trabalho mais humilde de um escravo, carregar ou então amarrar as correias das sandálias daquele que vem depois de mim. E ele vos batizará com Espírito Santo e fogo. Essa é uma palavra um tanto quanto difícil, é difícil dizer a que efetivamente ele está se referindo. A perspectiva, a possibilidade é que seja um batismo só, batismo de Espírito Santo e fogo, no sentido de que o Espírito Santo purifica, assim como o fogo purifica. Podia ser meio que separado o Espírito Santo agora e o fogo do juízo final também purifica. Ou então, ou nesse sentido, um batismo nessa era já, agora, o já, e o batismo do ainda não, o batismo do dia do juízo final. Então há toda uma discussão sobre a que se refere isso, mas seguramente se refere ao Pentecostes. O que é interessante, Pentecostes na época de Advento. As diferentes festas, os diferentes momentos, inclusive do ano eclesiástico ou do ano litúrgico, se conectam. No Advento se pode apontar para o Pentecostes, porque o dom escatológico, o dom dos tempos do fim, que nós estamos vivendo a partir do primeiro advento de Cristo, é o Espírito Santo. Ele é a marca do Novo Testamento. Falamos pouco do Espírito Santo, mas até mesmo no advento é possível e necessário falar sobre o Espírito Santo. Não precisamos ter medo do Espírito Santo. Ele é o maior presente que Deus nos dá. E o texto conclui no versículo 12 com uma imagem, uma descrição de uma cena que para nós é difícil hoje. Ele diz, ele tem a sua pá, na verdade é um forcado, tipo um instrumento que se usava naquela época. Para nós seria hoje um forcado, um tridente, uma coisa assim, kion. Ele tem isso na mão e vai limpar a sua eira, a sua haloná. Então vai recolher o grão no seu depósito e a palha ele vai queimar. Esse evidentemente é uma cena rural, assim como tantas outras cenas na Bíblia, difícil de imaginar num contexto urbano, mas quem é mais antigo, se criou no interior, sabe como é que se colhia o feijão, ou especialmente o feijão, que era colhido em pequena escala. Você colocava sobre uma lona ou sobre um chão batido, eles não tinham lona na época, e você pisava o grão, colocava um animal lá em cima, depois tirava a palha e, por fim, aquele grão que sobrava, acho que fazem isso em parte com o café também, né? Você jogava para cima, o vento levava a palha e o grão caía, e você podia separar um do outro. Às vezes eu faço isso com um amendoim, né? Você descasca o amendoim e joga ele para cima e deixa que o vento leve a casca. Essa é uma maneira de modernamente ilustrar isso. E é uma cena de juízo, evidentemente. Você separa o grão da palha. Então, essa é a função do Messias, fazer esse juízo. No fundo, o juízo é a prerrogativa de Deus, mas ele a entregou a seu Filho, como está
ali no Evangelho de João, especialmente. Portanto, esta é uma mensagem de Advento. Advento ainda não é Natal. Advento é Advento, é vinda. E no caso aqui temos um mensageiro, um personagem de Advento, que é João Batista. E Advento, então, é tempo de metanoia, tempo de arrependimento e também de fé. Fé naquele que é o mais forte, o mais poderoso do que João. Aquele que vem para nos dar o seu Espírito, mas que é também o juiz, aquele que aguardamos para a sua segunda vinda. É isto então, Mateus 3, 1 a 12.